Olá pessoal, estou chegando de novo com a Matemática 2 e meu colega aqui, o Carlos, está de novo me ajudando aqui na mediação. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Júlio? Estamos aqui de volta, né? O Mano Brito deu uma saída, daqui a pouco ele volta num outro momento novamente. E agora, Júlio e Carlos aí na matemática. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, eu vou falar de mais duas competências da área de matemática para vocês. Começando ali, pode soltar na tela. Competência da área 4. Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. O Mano Brito já falou na web diária de matemática um pouco sobre essa competência. Quais são as habilidades que estão associadas ali? A H15, identificar a relação de dependência entre grandezas. A 16 é resolver situações, problemas envolvendo essa variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais. Aí aqui entra a regra de 3, a famosa regra de 3. Como o Mano Brito falou, não é só regra de 3, mas também é aqui na competência dessa área. A 17 é analisar informações envolvendo a variação de grandezas para construir a argumentação. E por último, a 18, avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo a variação de grandezas. Pessoal, não esqueçam de estar interagindo ali, estar participando no nosso chat, respondam as questões. Vou lançar a primeira questão já envolvendo essa competência. Começa lá, envolvendo a competência, a habilidade 15. Identificar a relação de dependência entre grandezas. Observem ali o texto base. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por 2 reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano, igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura. A água entra no sistema pelo cano de entrada no reservatório 1, há uma vazão constante. A vazão constante é importante, uma informação importante desse enunciado. E ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Suponha que inicialmente os 2 reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura H do nível da água no reservatório 1 em função do volume V de água no sistema? Olha só, gente, como o Mano Brito falou logo mais na nossa web diária, se a gente olhar para o comando da questão, pede a altura H do nível da água do reservatório 1 em função do volume V. E isso vai ser representado através de algumas opções de gráfico. Vocês precisam entender o modelo que está sendo apresentado ali. Está entrando uma água a uma taxa de vazão constante pelo cano de entrada, e vai enchendo primeiro o reservatório 1 até chegar no cano de ligação, para daí começar a encher o reservatório 2. E aí, pessoal, já estão preparados para resolver essa questão? Vou soltar ali as opções de resposta para vocês. Qual desses gráficos melhor descreverá a altura H do nível da água no reservatório 1 em função do volume V de água no sistema? Ô, Júlio, enquanto o pessoal está respondendo aí, lendo as questões e participando conosco, fiquei lembrando aqui, né, na época que eu estudava lá na 6ª série, que hoje é o 7º ano, né, esse tipo de questão já era comum, que tinha lá no Ensino Fundamental 2, inclusive, né? Sim, então sim. É algo que o aluno já tem em contato há um bom tempo, né, para reforçar, e no Enem aqui sempre aparecem questões como essa. Já fiz várias vezes o Enem e eu tenho visto esse tipo de questão de uma forma constante nas avaliações do Enem, né? Isso, muitas das questões do Enem são da matemática do Ensino Fundamental 2, 9º ano, 1º ano, 8º ano. A leitura ali, a relação entre as grandezas também já começou desde o 6º ano a ser estudado. E o Colégio CESP aí está participando, já falou que é letra A, Júlio. Já apontaram a letra A como resposta. Será, pessoal? Vamos lá. Como o Mano Brito falou, a questão envolve a variação de grandezas. Mas aqui a gente precisa ter um outro conhecimento a mais, que é conseguir interpretar as opções de resposta no gráfico, nessa plano cartesiano ali. Vamos lá, vamos ver a resposta, Carlos? Então tem letra A, letra D, letra C, letra D. O pessoal está meio na dúvida aí. Estão na dúvida, vamos participar aí, galera. Pessoal que está na dúvida, preste atenção aqui então. Vamos lá. O reservatório, ele é um prisma, né? Um paralelepípedo. Como que eu calculo o volume de um prisma?
Qualquer prisma, o volume é a área da base vezes a altura. Essa altura que vai encher no reservatório, então ela vai enchendo aos poucos. Conforme vai entrando água, ela vai aos poucos enchendo numa razão linear, ou seja, em linha reta. Conforme mais entra água, mais vai subindo a altura numa relação linear. Ou seja, se a relação inicial para encher o reservatório 1 até o cano de ligação é uma função linear, eu vou procurar então nos primeiros minutos uma reta crescente, pois a altura está crescendo. Eu já posso eliminar com essa informação o gráfico da letra B e o gráfico da letra E. Por quê? Porque esse crescimento que está apresentado ali na letra B e E é um crescimento em formato de curva, não em formato linear. Certo, pessoal? Próxima informação. O que acontece quando a água chega no cano de ligação? Ela começa a crescer a altura no reservatório 1 até chegar ao cano de ligação. E quando chega no cano de ligação, o que acontece com a altura H? Lembrando que essa altura H é a altura do reservatório 1. Então, quando ele chega na altura desse cano, a água vai começar a entrar no reservatório 1 e passar para começar a encher o reservatório 2, ou seja, a altura H do reservatório 1 vai permanecer constante, ela não vai se alterar até que a água no reservatório 2 alcance o nível do cano de ligação. E com essa informação, nós já podemos eliminar a alternativa A. Por quê? Porque a alternativa A não mostra nenhum comportamento constante dessa altura. E a gente sabe que, pelo menos no momento em que atinge o nível do cano de ligação, a altura vai ser constante. Então, eliminamos a letra A, ficamos como opções de resposta a C e a D. E o que será? Qual das duas será? O pessoal está participando aqui bastante, né? Muita gente optou pela D de jeans. Opa, D de jeans, Carlos. Ó, após a altura do nível do cano de ligação, o que vai acontecer? Eu vou começar a encher a altura simultaneamente do reservatório 1 e 2. Só que ela vai subir a uma taxa de variação menor do que aquela primeira, do que aquela inicial, onde só enchia a altura do reservatório 1. Portanto, analisando os gráficos, a letra D seria a opção correta. Começa numa função linear crescente, tem um momento que a altura vai ficar constante e depois ela retorna a subir, mas com a reta vai estar uma menor inclinação do que no primeiro momento. Certo, Carlos? Eu só quero enfatizar aqui que é muito legal para a gente a participação do pessoal, né? Isso. O pessoal lá da CTPM de Barbacena, Minas Gerais, estão com 82 alunos assistindo 82. Lá. Muito legal isso. Parabéns aí, galera. Acredito que em outros espaços, em outras salas também tenha muita gente aí participando, né? Legal. Mas segue aí. E vamos participar aqui com a gente. Próxima questão do Enem de 2015. Agora, a habilidade 17. Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para construir argumentação. Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, uma paciente deveria ingerir um copo de água de 150 mililitros a cada meia hora, durante as 10 horas que antecederiam um exame. A paciente foi a um supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos: 5 modelos de garrafa, cada um com capacidades diferentes, dado em litros. A paciente decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo, procurando atender a recomendação médica e ainda de modo a consumir todo o líquido das 2 garrafas antes do exame. Qual o tipo de garrafa escolhida pela paciente? Vamos lá, pessoal, vamos responder essa questão aí? Então, enquanto o pessoal vai respondendo, né, só para reforçar o convite para o dia 30 e 31 de outubro, né, na próxima semana, 19 horas, nos acompanhem lá nas redes sociais, #NemPositivo, o Julião vai estar lá também, né? Vamos lá, todos juntos. Prepara. Exatamente. O pessoal está
resolvendo aí a questão. Não sei se é uma questão muito complexa, se ela demanda muito tempo para resolver ou não, né? Afinal, ele só tem no máximo 3 minutos no dia da prova, 3 né? minutos. Então tem que pegar as informações importantes dessa questão, já destacar e já ir fazendo as relações. Pessoal, vocês já observam que o copo está dado em mililitros e que as garrafas que vão ser compradas estão em litros. Já temos ali uma diferença nas unidades de medida, que nós temos que primeiro padronizar, né? Ou tudo para mililitros, ou tudo para litros. Já chegou alguma resposta aí, Carlos? Tem um pessoal lá da Escola Santa Mônica de Pelotas, estão dizendo que é letra D. Letra D, de jeans de novo. Exatamente. Pessoal, jeans é com J, hein? Não estou querendo confundir vocês, não. É uma brincadeira. Bom, vou começar aqui então. Essa questão é um nível fácil, gente, mas ela é marota. Vamos prestar atenção aqui passo a passo para não confundir no final. Começando lá, a paciente vai tomar um copo de 150 ml a cada 30 minutos. Ou seja, em 1 hora ela vai tomar então 2 copos, 300 ml. Ela tem que tomar ingerir por recomendação médica 10 horas antes do exame. Então, durante as 10 horas antecedentes ao exame, ela vai tomar 300 ml por hora, ou seja, isso dá um total de 3.000 ml, que aqui a gente já vai fazer a transformação para litros. 3.000 ml igual, equivalente a 3 litros. E aí? Então, 10 horas ela vai tomar 3 litros, vou marcar a alternativa 5 ali, a garrafa 5, 3 litros, matou aí a questão, resolvi, certo? Não, né, pessoal? Prestem bem atenção nas informações. Como eu falei, a questão é marota. Olhe lá, a paciente decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo, não uma só. Se fosse uma única garrafa, seria a garrafa de 3 litros. Como são 2 garrafas, então eu vou dividir os 3 litros em 2 garrafas. A resposta é a letra D, 1,5 litro cada garrafa. A maioria acertou, Júlio. Opa, maravilha. O pessoal está afiado aí, né? O pessoal está afiado, participando aí conosco. Pessoal, quando vocês perceberem no enunciado uma frase marota desse tipo aqui, que ela precisa de 2 garrafas e não uma só, já destaquem, circulem, façam um coração para vocês não esquecerem, depois de fazer todos os cálculos, não se confundir com a resposta final. Valeu, galera? Próxima competência que eu quero falar para vocês é a competência da área 5, que envolve modelar e resolver problemas que envolvam variáveis socioeconômicas e tecnocientíficas, usando as representações algébricas. Aqui vai ser exigido de vocês um conhecimento sobre a linguagem algébrica. Então, aqui, nessa competência, vão ser questões que envolvam os conhecimentos de álgebra. A habilidade 19 vai ser só identificar as representações algébricas. A 20, interpretar um gráfico que represente relações entre grandezas. A 21, resolver situações, problemas que envolvam conhecimentos algébricos. A 22, utilizar conhecimentos algébricos geométricos para construir a argumentação. Algébrico geométrico é o que mesmo? Qual o conteúdo que envolve álgebra e geometria? Geometria analítica, pessoal. Geralmente essa habilidade 22 são questões envolvendo o conteúdo de geometria analítica. E, por último, a 23, que é avaliar propostas de intervenção na realidade, utilizando esses conhecimentos algébricos. Vamos ver algumas questões ali? Vamos ver Só aproveitar para mandar um salve lá para o pessoal do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, lá de Governador Valadares. Tem uma galera imensa lá participando. Eles mandaram uma mensagem aqui para mim, não sei se são 300 alunos, se são 100 professores, mas tem muita gente lá participando. Muito legal a participação de vocês, pessoal. Um abraço, galera. Sintam-se abraçados aí. Vamos lá, então, ver uma questão que envolve a habilidade 19, a identificar representações algébricas que expressem relação entre grandezas. Olha lá, relação entre grandezas, quando envolve a álgebra, está na competência 5. Um terreno retangular de lados cujas medidas em metros são x e y, será cercado para a construção de um parque de diversões. Um dos lados do terreno encontra-se às margens do rio, conforme a figura.
Para cercar todo esse terreno, o proprietário gastará R$ 7.500. E o material da cerca custa R$ 4,00 por metro para os lados do terreno paralelo ao rio e R$ 2,00 por metro para os demais lados. Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo total do material podem ser relacionados por qual equação, pessoal? Então, Lembrem lá. Júlio, quando eu vejo esse tipo de questão, sempre lembro aquela relação do perímetro e da área, né? Será que tem que saber aí nesse momento? Exatamente. É sempre bom saber, lembrar o que significa perímetro, o que significa área. Aqui, como queremos cercar o terreno, a gente está falando do contorno dele, não da área, não da região interna. Portanto, os conhecimentos são sobre perímetro. Tem que lembrar também que a cerca dos lados paralelos ao rio, quem são os lados paralelos ao rio na imagem? Os lados que estão indicados pela X, pela letra X. E os outros lados têm um outro valor, que é R$ 2,00 por metro, que vai ser utilizado de cerca. Vamos lá, pessoal? O pessoal já está respondendo aqui, né? O pessoal de Diamantina, lá do Colégio Tiradentes, está participando conosco, a turma 302. Legal que vocês estão aí, pessoal. Também o professor Diogo aí, parece que é um excelente professor aí no Colégio Albert, está participando conosco. E já tem resposta aí, Júlio. Só que tem a letra E, tem a letra A, tem a letra E de novo. Opa, estão divididos novamente, pessoal. Vamos lá, não se assustem com a algebreira, gente. É só fazer a prova tranquilo, extrair os dados do enunciado e fazer a representação algébrica. Aqui, vamos lá então, para cercar todo o terreno. Quais são as dimensões de todo o terreno? Seriam 2x mais 2y. Tenho dois lados com medida x, dois lados com medida y, e para cercar todo o terreno, eu precisaria de 2x mais 2y. Colocando ali o 2 em evidência, eu tenho 2 vezes, entre parênteses, x mais y. E aí, que outras relações eu tenho agora? Eu quero saber qual é o custo desse material. Até agora eu descobri como representar as dimensões desse terreno. Agora, para saber o custo, eu vou usar as outras informações que dizem que os lados paralelos, o metro da cerca custa R$ 4,00 e os demais lados custam R$ 2,00. Vamos lá então, pessoal? Quem é o lado paralelo? É o lado X. Então, eu vou fazer que o custo desse lado X vai ser 4 vezes a medida dele. E o custo do lado Y vai ser 2 vezes a medida dele. Para cercar todo o terreno, eu vou ter 2 vezes 4x mais 2y. Estão acompanhando aí? Mas essa resposta não aparece nas opções, né? Não tem nenhuma das opções ali como 2 vezes 4x mais 2y. Então, a gente pode modelar novamente essa equação, essa expressão algébrica. Como que a gente pode reescrever ela de uma outra maneira para ver se encontramos a resposta? Podemos colocar o 2 em evidência, 4x mais 2y, 4x é 2 vezes 2x, 2y é 2 vezes y. Colocando o 2 em evidência, eu tenho, então, 2 vezes 2, que multiplica por 2x mais y, 4 vezes 2x mais y, e aí eu consigo encontrar a resposta correta, a letra A. Como que foi o pessoal aí, Carlos? Então, teve letra A, letra D, né? Mas alguns acertaram a letra A, foi muito importante esse momento aí. Aquela questão, né, da fatoração, fatorou uma vez, fatorou 2 vezes, né? Aquilo que o professor do 8º ano fica insistindo, né? Fatore novamente. E eu queria mostrar, dar um abraço aqui, na verdade, mandar um beijo para o pessoal de Torres Tortas, fica no Paraná. Colégio Salesiano, né? A professora Salete, Nida, Laudeci, Paula de Química estão participando conosco desde segunda-feira aí, o tempo todo participando conosco. Muito bom estar com vocês. Valeu. Mais uma questão, pessoal, agora da habilidade 21, que é resolver situações, problemas cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. Nós já vimos que na questão anterior, os conhecimentos algébricos ali estariam em identificar a partir de um terreno qual seria o custo do material e, além de tudo, faz parte da linguagem algébrica, fazer a fatoração, como o Carlos falou.
Nesse tipo de questão que envolve a habilidade 21, agora vai ser pedido que vocês resolvam uma situação problema. Vamos lá, vou ler a questão para vocês. Dispondo de um grande terreno, uma empresa de entretenimento pretende construir um espaço retangular para shows e eventos, conforme a figura. A área para o público será cercada por 2 tipos de materiais. Nos lados paralelos ao palco será usada uma tela do tipo A, mais resistente, cujo valor do metro linear é metro em linha reta, é R$20. Nos outros 2 lados, será usada uma tela do tipo B, comum, cujo metro custa R$5. A empresa dispõe de R$5.000 para comprar todas as telas, mas quer fazer de tal maneira que obtenha a maior área possível para o público. A quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar é... Notem, pessoal, apesar de parecer ser bem do jeitão da questão anterior, agora ela tem uma diferença. Eu quero saber qual é a maior área possível para o público. Geralmente, quando se falar em maior área possível, a gente vai cair numa função quadrática. Por quê? Porque a função quadrática é a que possui um ponto de máximo. Notem nas opções de respostas, da A a E ali, que nós temos a tela tipo A e a tela tipo B, a metragem de cada uma. E como elas não se repetem nenhuma nas opções de resposta, basta que eu descubra a metragem da tela do tipo A ou da do tipo B, que eu já consigo acertar a opção que apresenta essa resposta. Acompanhe comigo aqui a resolução dessa questão, gente. Metro linear do tipo A, R$20, do tipo B, R$5. A empresa tem 5.000 para comprar tudo e quer saber qual é a maior área possível. Para cercar esse terreno, vamos fazer a mesma relação que a questão anterior. Ela vai ser o palco ali, que tem X metros, o lado paralelo ao palco, e os demais lados Y. Eu já vou fazer a equação que dá o custo desse terreno. São 2 lados com medida X. E cada metro do X vai ser R$20. Então, vai ser 2 vezes 20X. E os demais lados são 2 lados com a medida Y. Vai ser, então, o valor do metro para esses lados vai ser R$5. Então, vai ser 2 vezes 5y. A expressão final que representa o custo é 40x mais 10y. Eu quero que o meu custo máximo seja de R$5.000. Então, eu vou igualar essa expressão algébrica a 5.000 para ver o que acontece. Para qual valor de x e y eu consigo ter um valor de R$5.000. Fazendo ali... Quais as outras informações que eu vou usar para conseguir fazer essas relações algébricas ali? Eu sei que a área x vezes y, a área do quadrado, do retângulo que está apresentado ali, é x vezes y. Eu posso, então, isolar o y na equação do custo. Se eu pegar a nossa primeira equação do custo e isolar o y, eu vou ter que y é igual a 500 menos 4x. Passa lá o 40x para o outro lado, menos 40x, depois divide os 2 valores por 10. Usando agora esse valor de y, eu vou substituir na fórmula da área. Ou seja, eu quero uma área que me dê o custo de R$5.000. Então, eu tenho que usar o mesmo valor de y. Então, como que ficaria a expressão da área substituindo o valor de y? A área que a gente vai usar é x vezes 500 menos 4x, multiplicando, fazendo lá a regra do chuveirinho, daria a menos 4x ao quadrado mais 500x. Está aí a nossa função do 2º grau, a função quadrática que eu falei, que geralmente é aonde vai cair quando a gente quando a questão pedir um ponto de máximo, um valor máximo ou um valor mínimo. Vamos lá, mas ainda não acabou a questão. Eu ainda tenho que fazer a análise ali para descobrir quantos metros eu vou ter que usar de tela do tipo A e do tipo B. Vamos analisar essa função?
Vocês já sabem que a concavidade dessa parábola é virado para baixo. Eu vou descobrir os pontos, então, ela tem um ponto de máximo, que eu posso descobrir através da fórmula x vértice, y vértice. Lembrando essa fórmula, x vértice menos b sobre 2a, y vértice menos delta sobre 4a. Ou então, um outro caminho para resolver a questão, se vocês têm uma função incompleta do segundo grau, eu poderia pôr o 4x em evidência e então reescrever essa função, e ela ficaria a área igual a 4x vezes menos x mais 125. Quando que essa área vai dar zero? Que eu estou descobrindo as raízes dessa função agora, então tem que igualar a área a zero. Quando ou o x for zero, ou quando o x for 125. Sabendo as duas raízes da função, o ponto de máximo sempre vai ser na média das duas raízes, sempre vai ser no meio, no intervalo entre as duas raízes. Se eu descobrir as duas raízes, é só pegar o meio de 125, que vai dar 62,5 metros. Será que acabou aí? Vamos lá. Lembrem que eu descobri o valor de um lado, que precisa ter 62,5 metros. E eu tenho dois lados para cercar esse terreno. Então, seria o dobro de 62,5. Assim, daria 125 metros para cercar os lados X. E para cercar o lado Y? Bastaria substituir o valor de X por 62,5 na nossa equação da área e fazer dois lados Y. O resultado final faz o dobro. Mas a gente precisa fazer isso nessa questão? Não. Como eu falei lá no início, eu tenho a única alternativa de resposta que apresenta 125 metros da tela tipo A é a opção da letra D. Portanto, é a resposta correta, letra D. E aí, Carlos? Pelo jeito, essa questão não foi tão fácil assim, né, Júlio? Porque, assim, teve alternativa, o pessoal que escolheu letra B, letra C, letra D, letra E. É uma questão trabalhosa, né? Em alguns momentos tem esse tipo de questão na prova, né? Essa é uma questão do tipo difícil. Lembram que nós vimos questões anteriores em que era mais direto, era só usar a linguagem algébrica para chegar no resultado final, manipulando aquela expressão algébrica. Essa, além de fazermos isso, precisamos analisar a função do segundo grau, precisamos interpretar a medida dos lados, como tendo dois lados de cada tipo. Então, ela envolve mais conhecimentos. Portanto, ela é do tipo mais difícil. Mas, como eu falei, né, se acertar essa e errar aquela inicial mais fácil, não vale muita coisa para vocês no Enem. Mas se acertar aquela e acertar essa também, gente, a nota de vocês vai subir. Isso aí, Júlio. A gente vai terminar por aqui. Eu vou só dar uns agradecimentos aqui ainda, mandar um beijo para a galera, um abraço lá. Diz que o professor Fabiano, ele é excelente professor lá do Colégio Manhuaçu, o terceiro ano, ama ele, né? O professor Eduardo Aureliano e Lucas Bonato também estão, os alunos estão mandando um abraço para eles, né? O professor João Bernardo, a Escola Reino do Saber, está falando que o nosso material é excelente, Júlio, que tem dado um suporte significativo para eles, e eles têm alcançado resultados excelentes, né? Tem várias pessoas aqui pedindo beijo, então beijo para todo mundo, abraço para todo mundo aí, a gente não tem como citar o nome de todo mundo, porque a lista está muito grande aqui. O pessoal do Pequeno Príncipe de Nova Londrina, muito bom estar aqui com vocês também, e a gente vai terminando por aqui, agradecendo a participação de vocês. Não esqueçam das fotos no feed do Instagram, #Enem Positivo, participe lá e esteja conosco em breve novamente. Valeu, isso aí, né, galera, Júlio? muito sucesso no Enem para vocês e acompanhe ainda amanhã, tem a Matemática 3 com o meu compadre Mano Brito. Não esqueçam, pessoal, vão lá, vão confiantes para a prova. Valeu? Isso aí, um abraço.